my God! It's 5 o'clock. Wellington, please. Take the tea. Thank you. Very nice. Bom, se você não estava em Marte nesses últimos dias, você deve ter visto que deu um furdúncio lá na Inglaterra, né? A Inglaterra saiu do mercado comum europeu, saiu da União Europeia, para desgosto dos londrinos mesmo, né? Porque a maioria da população, principalmente agrária, a população campesina inglesa, foi a favor dessa saída da Inglaterra da União Europeia por problemas internos, por acabar havendo problema na quantidade de imigrantes e tudo mais, mas acabou gerando um problema com outros territórios ali na região do Reino Unido. A Escócia, por exemplo, não ficou nem um pouco feliz em sair da União Europeia, tampouco a Irlanda. E pasmem, até o país de Gales ficou bastante irritado com essa situação, o que pode gerar uma transformação em tudo que a gente entende lá da organização inglesa, da organização do Reino Unido, né? Então, para a gente conseguir entender o que é aquilo lá, vamos dar uma olhada no histórico da construção do que é esse Reino Unido. Bom, então para a gente entender isso, vamos ter que voltar lá para a pré-história. Toda aquela região das Ilhas da Bretanha já estava ocupada, inclusive, por neandertais, lá antes da chegada do homem moderno, o Homo sapiens sapiens. Inclusive ali chegou a ter algumas inter-relações entre sapiens sapiens e sapiens neandertalenses, gerando alguns híbridos lá que vão dar origem ao que é o ser humano moderno. Pois é, essa região aí está ocupada há muito tempo, por volta de uns 30 mil anos antes de Cristo, mas a gente vai focar primeiro o que era esse território ali durante a formação do Império Romano. Pois é, ainda durante a República, toda aquela área ali ao norte da Península Itálica estava ocupada por um conjunto de povos chamados genericamente de gauleses ou celtas. Não é exatamente a mesma coisa, mas essas terminações por vezes acabam se misturando. Por quê? Em toda aquela região onde hoje está a França, né, os países ibéricos, Portugal, Espanha e os países bretões, né, os países britânicos, na Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, né, tava ali um conjunto de povos que falavam uma língua parecida, né, que tinham uma cultura semelhante, rezavam mais ou menos para os mesmos deuses, tinham mais ou menos a mesma organização social, a mesma organização política, a mesma organização familiar, né? Não eram exatamente o mesmo grupo, não tinha particularmente uma unidade territorial ali, mas eram povos muito semelhantes e que dialogavam muito entre si, que tinham um intercâmbio muito forte lá, o que vai tornar essas interfaces, essas relações próximas entre eles muito maiores. Bem, vamos lá. Ali ao norte e nordeste da França existia um povo chamado de bretão, né? Esse mesmo povo chamado de bretão estava na maior das ilhas lá da Grã-Bretanha, a Bretanha, né? Então, Bretanha, né? Estavam ocupando aquele território, né? Quando chegam os romanos, né? Eles vão tomar primeiro ali a área da Gália, de lá eles migram para o território dessas ilhas inglesas. A ocupação desse território aí foi longa, foi bem complicada e nem todo o território foi conquistado, né? Começou pela Ilha da Bretanha, ali começando da região onde hoje é a Inglaterra. Posteriormente chegou onde hoje é o País de Gales, né? Gales, Gaulês, Gália, né? Todo esse mesmo povo, né? De lá vai acabar chegando onde hoje está a Irlanda, aquela ilha ao lado, Irlanda do Norte. E o Império Romano vai ter uma grande dificuldade de chegar ao território mais ao norte, onde hoje está a Escócia, né? Onde na época predominavam os grupos chamados de Pictos, chamado assim por causa de
pintura mesmo, picto, né? Eles pintavam o rosto, o corpo, principalmente em atividades de guerra, né? Mas a pintura tinha muito a ver com uma série de expressões sociais para eles, daí o nome, picto, né? Então o pessoal lá do norte nunca foi romanizado direito, sempre teve uma grande dificuldade de avançar em direção àquele território, eles eram muito resistentes, tanto que chegou um momento lá durante o Império de Adriano, né, que se desistiu de ocupar aquele território da Escócia. Tanto que lá no norte da Inglaterra tem uma muralha que separa a Escócia da Inglaterra, chamada Muralha de Adriano, porque foi construída pelo imperador, não pelo, né, a mando do imperador Adriano, para separar aqueles bárbaros do norte, né, do território romanizado do sul. Se você curte aí Game of Thrones, lê Crônicas de Gelo e Fogo, você já deve ter percebido, inclusive, que o George R.R. Martin, quando escreveu essa obra aí, se inspirou nisso, né? O continente de Westeros, né, é bem parecido com o território da Ilha da Bretanha, e lá no norte tem a muralha que separa dos selvagens do norte. Pois é, a ideia romana era justamente essa, montar uma muralha para isolar esses selvagens do norte e não deixar eles chegarem do lado civilizado. Pois é, todo esse território aí ao sul vai ser romanizado e vai começar a tomar esses ares dessa unidade europeia. Pô, tô falando disso aí principalmente porque, cara, a saída da Inglaterra da União Europeia é uma quebra num sonho muito antigo dos europeus, né? O sonho da Grande Roma, né? Desde o Império Romano existe dentro da Europa esse espírito de uma unidade desses povos europeus, né? Que vai acabar garantindo lá que esses se tornem uma gigantesca potência que domina o mundo, né? Você vê que isso aí existia no Império Romano, vai aparecer em momentos posteriores, né? Por exemplo, lá com o Império Carolíngio, o Sacro Império Romano Germânico de Frederico Barba-Ruiva, vai aparecer em Napoleão com o Grande Império Napoleônico, vai aparecer com Hitler lá do Reich, né? Então, todos esses povos aí vão sempre passar por essa ideia da formação de uma unidade europeia, que atualmente a gente estava reconhecendo isso no quê? Na União Europeia, né? No mercado comum europeu, na zona do euro, e que a Inglaterra pulou fora, caiu fora desse barco aí e que, como eu disse, acabou gerando um problema terrível dentro da sua organização interna. Bom, essa região bretã aí, da Ilha da Bretanha, da Ilha da Irlanda e todo aquele conjunto de ilhas em volta, sempre esteve isolado do continente, né? O mar sempre foi um problema ali para criar uma interface muito grande entre o que acontecia no continente e o que acontecia no arquipélago. Bom, quando veio a queda do Império Romano, teve migrações de povos bárbaros germânicos que inclusive eram bastante semelhantes aos celtas, né? Tinha particularidades próprias, né? Mas tinha ali uma série de elementos na sua cultura que eram próximos desses celtas. E quando vem a queda do Império Romano, alguns desses povos bárbaros germânicos, principalmente anglos, né? Inglaterra, né? Se pegar do francês, como é só de entender, Anglaterra, né? A terra dos anglos, né? Então anglos vão migrar para lá, saxões, né, suevos, vão chegar esse bando de gente lá e vão começar a ocupar esse território e vai começar a se formar ali um conjunto de reinos bárbaros dentro daquele território ali. Pois é, mas dentro da Inglaterra demorou muito para chegar a ter feudalismo, como aconteceu lá dentro da Europa, né? Lembrando que eu já falei em outro vídeo quando eu explico o feudalismo, que o feudalismo é algo típico do território da França, que vai ter ali algumas distorções no transcorrer do território europeu. Mas lá na Inglaterra, esse feudalismo vai chegar lá só no comecinho do século XI, a partir da conquista feita por bárbaros normandos. Aqueles vikings lá do norte que também tiveram feudalismo atrasado, né? Demorou para que esses caras fossem cristianizados, inclusive, e entrassem dentro dessa cultura mais mediterrânea, né? Mais ligada ao Império Romano. Pois é, onde isso aconteceu? Esses normandos, né? Eles vão chegar de novo ali no norte da França e vão ocupar um território importante chamado de Normandia. Não é à toa, né? Então, por exemplo, lá na Inglaterra você vai encontrar tanto uma Bretanha quanto uma Normandia, né? Olha, nomes ligados ali a outros povos que não os gauleses tradicionais, né? Então, esses normandos vão ocupar ali o território da Normandia e vai ter um líder de origem normanda, né? Lá
do território onde hoje é a França, chamado Guilherme, né, codinominado posteriormente de Guilherme o Conquistador. Vai ganhar esse nome por quê? Porque ele é o cara que vai conquistar a ilha da Bretanha. O cara vai sair lá do norte da França e vai chegar na Bretanha lá em 1066. Né? Quando ele chega lá, ele espalha o seu domínio sobre, principalmente o território da Inglaterra, e vai começar a estabelecer lá dentro, né, o feudalismo trazido pronto do continente pro arquipélago. Obviamente, como a gente já está falando do comecinho do século XI, né, final do século X para o começo do século XI, esse feudalismo aí já não tem aquelas raízes que a gente via lá no Império Carolíngio, por exemplo, né, de onde nasceu o feudalismo francês. Né? Então, esse feudalismo chega pronto e, obviamente, vai sofrer uma certa adaptação dentro daquele território que vai dar uma nova imagem do que vai ser esse mundo bretão. Bom, como eu disse, isso vai chegar pela Inglaterra. A conquista vai demorar um pouco, né? O próprio Guilherme Conquistador nem vai chegar a ver a conquista, por exemplo, do País de Gales, que hoje é um principado inglês. Se parar para ver o que é a organização inglesa hoje, né? A Inglaterra tem uma rainha, a Rainha Elizabeth, que aliás já está aí há muito tempo, né? Acho que o nome Elizabeth para a rainha na Inglaterra é algo que dá uma longevidade muito grande, né? O herdeiro do trono inglês, ele geralmente recebe o título de Príncipe de Gales, que hoje, atualmente, lá é o Príncipe Charles, que não quer dizer exatamente que ele vai se tornar o herdeiro da Inglaterra, justamente pelo divórcio dele da princesa Diana, o segundo casamento dele gerou um problema na linha de hereditariedade, que os próprios ingleses hoje estão pensando em pular o Charles, né, e passar direto a coroa da Elizabeth, quando ela morrer, se ela morrer, né, porque parece que a mulher vive bastante, né, passar não para o Charles, mas para o príncipe William, né, filho mais velho do príncipe Charles. Mas vamos voltando lá, né? Gales acabou sendo conquistada ali, né? E Escócia e Irlanda vão continuar mantendo uma autonomia desse domínio inglês. Pô, mas e a Escócia e a Irlanda? Quando é que esses territórios vão começar a se anexar ao território da Inglaterra para poder formar o Reino Unido que a gente conhece hoje? Reino Unido, o que ele é hoje? É a Inglaterra, o País de Gales, né, Principado inglês, a Escócia e a Irlanda do Norte. Só uma parte ali da ilha da Irlanda faz parte do Reino Unido. A Irlanda é um país à parte do Reino Unido. Não tem nada a ver com essa unidade do Reino Unido. E, cara, isso só vai conseguir se anexar, se agregar, por um problema dinástico que vai acontecer em 1603, quando o rei da Escócia, né, Jaime VI, vai acabar herdando a Inglaterra por um problema dinástico, né? Por uma falha ali na hereditariedade que vai acabar cabendo a ele, e ele acaba unindo três coroas, né? Escócia, Inglaterra, junto com o Principado de Gales, e Irlanda. Foi o primeiro momento que a gente fala de um Reino Unido. Mas aí é que tá, não vamos pensando que existia um rei que manda em tudo. Inclusive foi o Jaime VI que mudou a corte escocesa de Edimburgo para Londres, né, onde estava ali o centro da economia das Ilhas da Bretanha e que ia conseguir ali manter uma unidade bem mais organizada e com uma riqueza bem mais concentrada. Pois é, apesar da gente estar falando de um Reino Unido, não quer dizer que tem um rei que manda em tudo. Existiam ali cortes escocesas, cortes galesas, cortes irlandesas que vão auxiliar o rei num sistema meio que parlamentar, né, onde existiam conselhos locais para um rei, que era assim o grande organizador. Então a gente ainda estava falando de territórios semi-autônomos, como se fosse assim, traduzindo bem toscamente, bem grosseiramente, como se fossem territórios vassálicos da Inglaterra. Então, essa unidade vai conseguir se manter, inclusive, na hora que vão aparecer as revoluções burguesas dentro da Inglaterra.
quando vai aparecer lá Oliver Cromwell, que vai ser a principal liderança da Guerra Civil Inglesa e que vai assumir uma república dentro da Inglaterra, mas que vai acabar se nomeando ali Lorde Protetor da Comunidade Britânica. Nesse momento, então, não está falando de um Reino Unido, mas de uma comunidade de territórios semi-autônomos sob uma liderança. De novo, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte, né, todo mundo agregado no mesmo grupo. Quando chega na Revolução Gloriosa, né, já está reinstituída a monarquia, né, e agora vai passar a ser realmente uma monarquia parlamentar, com Constituição, com o poder do rei limitado pela Constituição, né, vai se manter ali essa organização desses 4 países semi-autônomos seguindo uma mesma lei, seguindo uma mesma regra. O problema que a gente vai começar a encontrar agora na Inglaterra é o quê? Essa situação que ele está vivendo hoje. Esses territórios semi-autônomos estão começando a achar que a relação com a Inglaterra pode ser bastante problemática. O que isso significa? Pode ser que a gente esteja aí prestes a vislumbrar uma ruptura nesse Reino Unido, né? Pode ser que esse Reino Unido não permaneça unido por muito mais tempo, né? Os escoceses, como eu disse, ficaram bastante insatisfeitos com essa saída do mercado comum europeu, assim como irlandeses. Ou seja, Irlanda do Norte e Irlanda talvez possam se reagrupar num único país aí, né? Voltando a ser um território único, né? Ser uma Irlanda só. Né? Talvez a Escócia peça a sua independência do Reino Unido, só vai estar faltando Gales. Né? Se Gales se separar, cara, vai saber o que pode acontecer. A aula de hoje, então, a gente não chegou a grandes conclusões do que são esses momentos aí, porque vamos fazer uma análise dessa formação da Inglaterra para entender as consequências do que está acontecendo hoje. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.